Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Ou Evangelho segundo Marcos. Porque o Evangelho não é dele, né? Mas foi dado de forma inspirada para que ele pudesse escrever, produzir e temos em nossas mãos hoje para nossa instrução, para o nosso ensino. Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 1 e verso 1. Esse é o texto que nós vamos ler e que nós vamos aprender com Jesus nessa noite. Vamos ler, o texto diz assim: conforme, ou melhor, não é o verso 2, é o verso 1, estava lendo errado. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o texto, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra. O nosso desejo hoje, Jesus, é que nós possamos aprender com a Tua poderosa palavra. Paulo nos diz muito bem que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E nós queremos aprender do Evangelho. Nós queremos aprender de Ti, Jesus, que és poderoso para salvar. Nós já cantamos isso. Nós também lembramos que hoje se comemora o domingo da Trindade. Então nós convidamos o Teu Espírito Santo para iluminar a nossa consciência e nos ajudar a guardar a Tua palavra no coração. Que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar os desígnios de Deus e ajudar-nos a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, nos ajude, nos instrui e nos ensina, Senhor, nesse tempo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse sermão que eu vou pregar hoje é um sermão que eu não fiz sozinho. É o que eu posso chamar de um sermão feito a muitas mãos. Por quê? Porque desde o início dessa semana, eu e alguns irmãos, na verdade o grupo da confraria IBCM, ou seja, dos homens da igreja, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E no primeiro dia nós estudamos juntos esse versículo, o verso 1 do Evangelho de Marcos. E o que eu quero falar hoje é fruto dos apontamentos. Então, por isso que eu não vou pregar sozinho. Talvez você ouça apenas a minha voz, mas saiba que há um coro de outros homens que comigo me ajudaram e trouxeram bons apontamentos a respeito desse texto. Então quem vai falar junto comigo hoje é o Éder, o Gabriel, o Mauro, o Pedro e o Larry. Esses irmãos aceitaram esse desafio de estudarmos juntos o Evangelho de Marcos. É por isso que então esses irmãos, eles em coro comigo, pregarão esse sermão. E tem sido muito bom aprender com esses irmãos a respeito das Escrituras e do que se encontra no Evangelho de Marcos. O autor desse Evangelho, na verdade, não é bem Marcos, é o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e inspirada pelo seu Espírito. Mas o Espírito Santo atuou por intermédio de Marcos, nos dando esse texto precioso que serve para a nossa edificação, para a nossa instrução e para conhecimento de Jesus Cristo. Então, desde os tempos dos pais da igreja, e tantos estudiosos que foram se aprofundando atribuem esse evangelho a Marcos. O autor, que também é conhecido como João Marcos, ele era filho de Maria, uma cristã que hospedava os cristãos em sua casa e que ali existia uma igreja. Se você abrir comigo Atos, capítulo 12, verso 12, você vai ver o que diz o texto, e lá diz assim: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Além disso, Marcos também era um missionário, que participou da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. E ele, além disso, esteve preso com Paulo em Roma. Se você vê Atos 13 e Colossenses capítulo 4, verso 10, nós podemos encontrar essas informações. Atos diz assim: chegados a Salamina, anunciava a palavra do Senhor nas sinagogas judaicas, tinha também João como auxiliar, ou em outros textos, João Marcos, ou até mesmo Marcos. Colossenses 4 e 10 fala de Marcos aprisionado com Paulo. Diz assim: sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Outra informação que surge aí.
sobre quem recebestes instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. Além disso, ele também é solicitado no final da vida de Paulo para o ajudar. Veja, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E por fim, sobre Marcos, a gente também tem informação a respeito, quando Pedro escreve sobre ele, dizendo que Marcos é seu filho na fé. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 13, diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, entende-se que este evangelho, além de ser escrito por Marcos, é também o primeiro evangelho a ser escrito. E ele é escrito provavelmente entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. E se entende que ele é o primeiro evangelho porque tanto Mateus como Lucas fazem uso do seu conteúdo. Marcos possui 661 versículos. E Mateus reproduz no seu evangelho 606 versículos de Marcos. Apenas 55 dos versículos que não se encontram em Mateus. Mas Lucas faz uso de 31 desses versículos. Ou seja, é um evangelho de fato muito importante. Somente 24 versículos de Marcos não são encontrados em Mateus e Lucas. Este evangelho ele foi escrito para um público romano e além de ter sido escrito também em Roma. Qual é o período aqui do Império Romano? Ou seja, foi escrito durante o Império de Nero. O Império de Nero teve aí, nos primeiros anos, uma espécie de paz, de prosperidade, mas um pouco mais à frente, em 64 depois de Cristo, Nero ele põe fogo em Roma e ele culpa os cristãos por isso, e então começa fortes perseguições, sangrentas perseguições aos cristãos. Mas, para além dessas informações que são importantes, já que a gente está iniciando, né, esse sermão, olhando o primeiro versículo, é importante que a gente se situe para saber como foi produzido esse evangelho. Agora, o que Marcos deseja trazer com esse primeiro versículo para mim e para você? Porque se você ler o evangelho de Marcos, você vai perceber que ele é diferente e bastante diferente de Mateus e de Lucas. Porque Marcos, diferente de Mateus, ele não se detém em grandes exposições explicativas. Ele é um evangelho sucinto. Aliás, ele é um evangelho rápido, ou seja, você vê muita ação. Você vê Jesus indo para lá, indo para cá, Jesus curando, Jesus libertando. É um evangelho de ação. Aliás, também é um evangelho que vai direto ao ponto, ou seja, que visa mostrar os atos de Jesus, quem ele é, e não foca tanto nos seus ensinamentos extensos como Mateus e como Lucas. Então, esse primeiro versículo do Evangelho é tanto o título do livro quanto a síntese, né, o seu conteúdo. Ele traz como mensagem central. Ele introduz nesse versículo não só o conteúdo do seu escrito, preste atenção nisso, mas ele aponta exclusivamente para a pessoa que revela e que é o conteúdo encarnado desse escrito, que é Jesus Cristo. Então vale lembrar, para a gente entender um pouco mais, que na Bíblia há 3 vezes onde nós encontramos essa ideia de princípio ou de começo. Além de Marcos há 2, né? Então 3 vezes ao todo. Se você lembra bem, em 1 João, no verso 1, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, esse princípio, ele dá a ideia de algo antes do nosso tempo, de algo que já existia na eternidade. Depois nós temos o segundo princípio, que é em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o princípio, uma espécie de um salto do eterno para o tempo, para o começo do tempo, para o começo das coisas, para o começo da história, né, da redenção. E não é essa história, não é uma história que diz respeito a mim e a você, mas é a história da glória de Deus por meio da criação. E a terceira vez é aqui em Marcos.
O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse princípio aqui, ele traz à tona o Deus encarnado, Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho. Marcos fala do princípio do Evangelho porque o Evangelho ele estende-se sobre toda a obra de Cristo. Sobre a obra de Cristo que se dá por meio do Espírito Santo. Como nós vemos o relato de Marcos, se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver do início ao fim que Evangelho é tudo o que diz respeito a Jesus, a sua vida, a sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, o seu reino, que ele mesmo diz a esse respeito, o meu reino não é deste mundo. É importante então que a gente observe por que Marcos começa o Evangelho apontando para Jesus Cristo. A palavra princípio é arre no grego, que significa isso mesmo, princípio ou início de alguma coisa. E é interessante porque os filósofos da época, e antes ainda um pouco, eles buscavam de forma incessante querer saber como que tudo começou. Qual é o princípio das coisas? E Marcos enfatiza muito bem que o princípio das coisas está na pessoa a quem Marcos está apresentando no seu evangelho, Jesus Cristo. Ou seja, mais do que isso, todas as coisas começam e terminam em Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que as coisas existem e vieram a existir por causa de Jesus, e sem Cristo nada do que nós vemos, do que existe, viria a existir. João, mais tarde, ele vai escrever à igreja em Apocalipse, quando ele diz assim, Apocalipse capítulo 22, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mesmo que ele relate no Evangelho de Marcos várias histórias de pessoas que desfrutaram do milagre da parte de Deus, de pessoas que foram libertas de espíritos malignos, ou mesmo o relato da vida dos discípulos, em especial de Pedro, tudo isso aponta para Jesus Cristo. Nós não podemos nos perder na leitura do Evangelho e focar numa pessoa, senão em Jesus Cristo. Porque isso que o Evangelho é. O Evangelho é o anúncio de Jesus Cristo. Então, nada que não glorifique a Cristo tem o devido valor. Ou seja, o livro não se trata da campanha de um milagreiro, porque não é isso que Jesus é, mas de um Deus Salvador e Senhor, no qual todo joelho deve se dobrar diante dele em arrependimento e fé, conforme a pregação de João Batista, que a gente vê logo adiante se a gente continuar a ler o texto de Marcos. Sendo assim, a parte mais importante dos escritos de Marcos, e o que define o termo evangelho, não é o que nós fazemos, o que eu e você devemos fazer, mas sim o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. O evangelho, em tese, não deveria ser fruto, queridos, preste atenção nisso, o evangelho não deveria ser fruto de debates, de discussões, de gente que diz que precisa ser refutado para orgulho seu e não para a glória de Deus. Mas o evangelho é fruto de proclamação. Ou seja, o evangelho de Marcos é um evangelho querigmático. O que é isso? É um evangelho a ser proclamado. Porque Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Então não deve ser fruto dos nossos debates orgulhosos, não deve ser fruto de discussões vãs e vazias, mas o evangelho é uma notícia. O evangelho é uma boa notícia a ser compartilhado. E aí vale ressaltar a história do termo evangelho. E isso precisa merecer aqui a nossa atenção, porque o tom e o brilho das sílabas dessa palavra no grego são de forma imensuráveis. É um misto de tons e sílabas cheias de profundas alegrias e de cores e de tons vibrantes. Certo autor, comentando isso, ele diz que é uma sonoridade maravilhosa da graça de Deus. O termo evangelho, seja no Antigo Testamento ou na literatura grega, era comumente usado para relatar as vitórias dos exércitos no campo de batalha. No contexto aqui de Marcos, ele escreve a respeito disso e essa palavra era muito conhecida. Um pouco antes de Jesus nascer, na verdade, uma década antes do nascimento de Jesus,
o aniversário de um imperador chamado César Augusto, que foi o fundador do Império Romano, né? E o seu primeiro imperador, ele foi aclamado como o Evangelho, porém no plural grego. Então, César Augusto tem no seu aniversário aqui o pronunciamento do Evangelho, ou seja, as boas notícias. Por que isso é interessante? Porque ele era, César Augusto, declarado como uma espécie de Deus. Então, o seu aniversário é como se fosse o início, ou o estabelecimento das boas novas para o mundo. Então, olha só como o Evangelho de Marcos ele vem contrapor essa realidade daquele momento. Era muito comum também no mundo greco-romano, e esse contexto onde Marcos está escrevendo, porque antes do Império Romano nós tínhamos a cultura grega e agora temos a cultura romana, que faz então essa fusão, a língua grega como uma língua universal e a Pax Romana, né, esse estabelecimento de uma espécie de paz e prosperidade nesse tempo em que Jesus vem. Era muito comum usar essa palavra evangelho no plural, mas aqui no Novo Testamento essa palavra aparece sempre no singular. Ou seja, nesse sentido, o que Marcos quer nos dizer quando ele diz que ele vai falar a respeito do princípio do Evangelho? É como se ele dissesse assim, a boa notícia de Deus em Jesus Cristo, ou melhor, a boa notícia de Deus é Jesus Cristo. E além dessa notícia que eu vos dou, não há nenhuma outra notícia. Porque naquele tempo também existia o que se chamava de desevangelium, porque o termo grego é evangelium, né, para a palavra evangelho. Então existia aí o desevangelium, ou seja, as más notícias. O que nós podemos chamar hoje de más notícias? É aquilo que a gente conhece como heresia, ou seja, a diminuição da pessoa de Cristo. É a negação a respeito da Trindade eterna, por exemplo, é a negação do poder e da graça de Jesus Cristo. O que nós podemos chamar de evangelho coach, da autoajuda, da prosperidade, da hipergraça, por exemplo. Essa boa nova que Marcos vem anunciar é a exclamação de júbilo, é o anúncio da vitória, é a mensagem de salvação, é a notícia da alegria que por trás traz um Deus cheio de alegria que vem contagiar o mundo com seu amor imensurável, que é revelado em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Esse Deus, ele vem e invade a história humana, né? Jesus, ele toma a cena com tanta alegria que chega a transbordar e derramar em escala mundial. No início nós lemos Jesus enviando os discípulos para fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, o evangelho ele deve ser levado a todas as pessoas, a todos os povos, melhor dizendo, a todas as nações. E esse evangelho não é outro senão o evangelho que aponta para Jesus. Conforme o próprio Marcos define o evangelho do Filho de Deus. João fala algo muito interessante quando no capítulo 1, verso 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne, falando de Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Nós temos que ver Jesus dessa forma. E também ver Jesus como ele mesmo declara em Lucas, no capítulo 4, verso 18, quando ele fala de si mesmo, proferindo as palavras de Isaías no capítulo 61, e o texto diz assim de Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar, ou seja, para trazer uma boa notícia aos pobres, pobres de espírito, aqueles que sabem que não são dignos, aqueles que reconhecem a sua pobreza e a sua dependência de espírito. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e a restaurar a vista aos cegos. Não só a vista física, como nós vimos ele operar milagres de trazer novamente a visão, mas principalmente abrir os olhos espirituais que o Deus desse século, como diz a palavra, o diabo, cegou o nosso entendimento para nós não percebermos quem é Jesus. E também diz o texto, para pôr em liberdade os oprimidos. É isso que Jesus diz a respeito dele e é isso que Marcos nos chama a perceber. Ou esse amor que eu mencionei é também o que João, no capítulo 3, verso 16, vai nos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Essa é a definição máxima do amor de Deus e a ação poderosa dele para alcançar os homens que estão emaranhados e aprisionados em densas trevas. E essas trevas nos aprisionam, nos cegam, e Jesus então vem para nos livrar das garras do diabo e seus anjos e para nos lançar, por meio desse evangelho de graça, aos braços de amor do Deus Todo-Poderoso. O evangelho, então, que Marcos aqui está nos dizendo, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é o evangelho que está centralizado numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O conteúdo do evangelho é o próprio Jesus. O conteúdo do evangelho diz respeito a Jesus e a sua encarnação, a sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, o seu governo e a sua parousia, como Paulo vai dizer, ou seja, a sua segunda vinda em glória, em poder e glória. Algo que salta nesse primeiro versículo, que pode ser percebido quando nós entendemos o público a quem Marcos está escrevendo. Ele escreve aos romanos. Ele escreve aos romanos que estão enfrentando grande perseguição por causa de Nero. Mas o que salta no texto também tem a ver com a forma como os romanos conversavam entre si. Os romanos eram concisos, eles eram coesos, eles eram diretos ao ponto. Eles não falavam com rodeios. E é isso que Marcos faz, ele não fala em rodeios, mas ele é direto ao ponto. O Marcos, ele também não faz uso de uma linguagem tecnicamente teológica, como João, por exemplo, nos seus escritos. Nós podemos ver que ele é direto ao ponto e ele traz à tona a humanidade de Jesus Cristo, ele traz à tona a divindade de Jesus Cristo, dizendo que ele é o Filho de Deus. Essa expressão não poderia significar outra coisa, porque para os judeus naquele tempo, ser filho de alguém não era apenas herdar os seus genes, era herdar o seu caráter. Logo, ser filho de Deus era possuir em si a natureza de Deus. Além disso, Marcos conta-nos também a história de um homem, que não é um homem qualquer, como o próprio Marcos, ou como Pedro, ou como os discípulos, e tampouco como eu e você. Mas é um Deus divino, um Deus homem. Marcos mostra isso nem tanto pelo que Jesus diz, porque, como eu falei no início, não tem a ver tanto com o discurso de Jesus. Mas Marcos mostra isso através do que Jesus faz. Apesar de que os opositores de Jesus, se você ler o capítulo 3, eles já querem prender Jesus ali porque eles já entenderam quem Jesus era. Eles são duros de coração. Mas Marcos, então, ele vem nos mostrar pelas obras poderosas de Jesus o que o Evangelho vem trazer. E aí, por que Marcos traz à tona a divindade e a humanidade de Jesus? Porque somente um Deus poderoso poderia demonstrar o seu poder sobre as forças da natureza, quando lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, ele mostra poder acalmando o mar, acalmando a tempestade. Mas logo na sequência ele também mostra poder quando ele liberta os demônios que possuíam um homem na cidade de Gadara. Então ele tem poder sobre as forças da natureza, ele tem poder sobre os demônios, ou seja, sobre as forças espirituais. Ele também tem poder e autoridade sobre enfermidades, quando ele cura aquela mulher com um fluxo de sangue. Ele tem poder também para perdoar pecados. E por fim, o texto também vai nos mostrar em Marcos no capítulo 5, verso 35 a 43, que ele tem poder sobre a morte. Ou seja, somente um Deus poderia de tal forma se opor e dominar essas forças distintas. Mas também Jesus é homem, porque somente um homem poderia se identificar com os pecadores, como ele faz quando se batiza. Mateus relata bem isso, que João Batista não quer batizar Jesus, e ele diz, olha, é preciso que se cumpra toda a justiça e que eu me identifique com os pecadores. Então, era necessário que Jesus fosse também homem para que ele pudesse se identificar conosco e carregar sobre si os nossos pecados. É por isso que o autor de Hebreus diz o seguinte, em Hebreus no capítulo 2, verso 16 e 17. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos,
mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel, e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Marcos inicia a sua mensagem fazendo todo mundo daquela época e nós que lemos o seu evangelho hoje olhar para um homem simples, humilde, no qual dificilmente se encontraria ali nele um Deus, mas que de fato é Deus encarnado, que é confirmado pelo Pai. Quando ele é batizado e na transfiguração, o próprio Pai rasga os céus e diz a respeito de Jesus: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Na transfiguração ele diz àqueles que estavam lá no monte: esse é o meu filho, a ele ouvi. Por quê? Porque ele era maior do que Elias, maior do que os profetas. E porque ele também lá na transfiguração aparece Moisés, ou seja, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que a lei. A lei e os profetas convergem para anunciar a esse que está diante dos seus olhos, o meu filho amado. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então Marcos, ele nos chama a olhar para Jesus, aquele que é a essência do evangelho. E não só isso, aquele que também é o rei, já que a sua mensagem é a mensagem do reino. Veja, Marcos capítulo 1, verso 15, quando Jesus começa a pregar o seu primeiro sermão, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Um bispo muito conhecido pelos seus escritos, chamado Charles Riley, ele diz que sem esse conhecimento, sem essa percepção sobre quem é Jesus, nós não teremos nada mais sólido debaixo dos nossos pés. Ou seja, tudo desmorona, tudo desaba. A nossa fé cai por terra se nós não aprendermos com o que Marcos está nos ensinando a respeito desse Deus homem, desse homem divino, desse homem poderoso no qual nele começa e existe e subsiste todas as coisas. Portanto, esse é o princípio do Evangelho de Jesus, onde começa a minha e a sua vida, onde começa a vida de todo aquele que crê, onde começa a nossa experiência com o divino, aonde começa a minha e a sua experiência com o verdadeiro amor, com a misericórdia, com a graça de Deus, onde começa para mim e para você, quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, o descortinar da eternidade. E tudo isso se encontra na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor daqueles que creem. Por fim, quais as aplicações e implicações para a nossa vida diante desse texto? Eu quero trazer aqui 8 aplicações. A primeira delas é que Jesus é o único que tem poder suficiente para vencer o mal, para vencer o pecado e a consequência disso, que é a morte eterna. É por isso que o seu nome, Jesus, significa que ele é aquele que salva o seu povo dos seus pecados, conforme o anjo falou a Maria, lá em Mateus capítulo 1, verso 22. Nesse sentido, só nos resta, queridos, correr desesperadamente para Jesus, pois nele tudo existe e nada do que foi feito se faria. Aliás, ele não só cria as coisas, mas ele é o único que criou em si mesmo um meio de salvação e libertação da morte eterna. Portanto, creiamos imediatamente em Jesus, como aquele que pode salvar a nossa alma da morte e do inferno. Segunda aplicação, Marcos nos mostra que Jesus ele toma a cena da história e faz convergir tudo nele. Aí a pergunta que fica é: quem somos nós para achar que podemos existir e viver sem estar sob o governo de Cristo e o seu senhorio e a sua salvação? A Bíblia é clara. Marcos nos ensina que não há outra boa notícia de salvação. E Lucas descreve isso muito bem em Atos, quando ele vai dizer, Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Terceira aplicação. Apesar de nós sermos uma igreja que ouve muitos sermões, porque a igreja hoje ela é nutrida de muito sermão,
A tecnologia nos permite consultar muitas coisas, nós temos Bíblias comentadas, mas muitas vezes nós não vivemos centrados no Evangelho no nosso dia a dia. Marcos, ele chama a nossa atenção de que é um pecado fatal achar que podemos viver sem a voz do Cristo que emana das páginas das Escrituras. Então nós precisamos ouvir a Jesus, nós precisamos buscar a Jesus nos evangelhos, na sua palavra, porque toda a Escritura converge para Jesus Cristo. A quarta aplicação: se para Marcos Jesus é essencial e central, para nós, queridos, para mim e para você, Jesus não pode ser menos do que isso. Veja, Marcos diz que Jesus é central, porque ele está começando o seu escrito, ele está anunciando que o princípio de todas as coisas, porque aí a gente conecta com João e a gente conecta com Gênesis, os outros princípios das Escrituras, para dizer que Cristo é a primazia de todas as coisas. E se Cristo ele é a essência, se ele é o centro de tudo, na minha e na sua vida ele não pode ser menos do que isso. E a pergunta que fica nessa aplicação é: qual lugar Jesus ocupa em sua vida? A quinta aplicação é que se nós aprendemos com Marcos que se o Evangelho é uma boa notícia sobre a obra de Jesus, essa notícia ela deve ser compartilhada. Ainda mais se tratando daquele que veio ao mundo para salvar homens pecadores como eu e você. Para salvar homens que estão escravizados pelo diabo e conceder vida e vida eterna a todos que nele creem. Compartilhe menos sobre política. Compartilhe mais sobre Jesus. Pare de compartilhar fake news, tudo que você vê, você gosta de compartilhar. Pare de fazer isso e compartilhe sobre Jesus. Porque Jesus é o que o mundo precisa hoje. Jesus é aquilo que o mundo precisou quando Marcos escreveu. Jesus é aquilo do que os profetas falavam. Jesus é aquilo do que os pais falavam. Jesus é aquele que vem ao mundo e chama todos a olhar para si e dizer: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, compartilhe mais sobre Jesus. Jesus é aquele que ele mesmo diz melhor sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus fala. A sexta aplicação diz que Marcos nos ensina que se nossa mensagem não tem Jesus como centro, não é evangelho e não deve ser pregada, muito menos crida. Queridos, isso é muito importante em tempos onde a heresia cresce, onde muitas igrejas abrem, onde muita gente está pregando. Mas nós precisamos atentar para isso, porque muita gente faz uso de Jesus para atrair pessoas. Mas o centro do que anunciam não é Jesus, não é a sua cruz, mas são riquezas, planos e projetos pessoais. Uns até fazem uso do nome de Jesus para projetos políticos, se atentem a isso. Por isso, Marcos vem nos chamar a atenção para que nós possamos nos apegar a Jesus, o princípio de todas as coisas, o princípio do Evangelho do Filho de Deus. E ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem tudo pertence e a quem todos prestaremos contas. A próxima aplicação é que a boa nova é o plano de Deus em ação. E esse plano de Deus em ação, ele é pensado de forma trinitária, ou seja, a Trindade, desde a eternidade, pensou nesse projeto, nesse plano de salvação, nesse plano de redenção. Isso tudo foi concebido pelo Pai, executado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus e para o bem daqueles que creem em Cristo Jesus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração para essa notícia de salvação. Entregue a sua vida a Jesus Cristo se ainda não crês nele. E aos cristãos, deseje mais ainda pertencer a Jesus, compartilhar sobre Jesus, viver para a glória do seu nome, dar testemunho a respeito da sua grandeza. E por fim, Marcos nos chama a atenção
para o anúncio, Marcos nos chama a atenção, melhor, para o único Deus, no qual nele habita a fonte eterna de graça salvadora, que é concedida a todo aquele que crê em Jesus e que se achega a Jesus e que se arrepende dos seus pecados e que se reconhece como miserável. Miserável e dependente. É por isso que tanto a pregação de João Batista como a pregação de Jesus, ambas têm a mesma mensagem. João Batista diz assim em Marcos capítulo 1, verso 4, apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, ele pregava chamando o povo a se arrepender. E aí lá em Marcos, no versículo 15, no capítulo 1, verso 15, ou melhor, vamos ler o 14 e 15, diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E qual é o foco da mensagem? Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem para mim e para você nessa noite. Que nós possamos nos arrepender e crer no evangelho. O evangelho é sobre Jesus Cristo e o que ele faz. Não sobre o que nós fazemos, não sobre o que nós temos, não sobre o nosso currículo, não sobre as nossas posses, não sobre as nossas habilidades, porque tudo isso que nós possuímos não serve para nos livrar do pecado e da morte. Apenas Jesus Cristo, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o foco. Todas as coisas apontam para Jesus. E somente por Jesus nós podemos ser salvos e desfrutar vida eterna. Alegria permanente e constante estão contidas em Jesus e somente em Jesus. Amém? Quero convidar você a orar. Ore com a sua família, baixe sua cabeça. Vamos orar a Jesus. E se você que está me ouvindo hoje não entregou a sua vida para Jesus, entregue-se. Entregue-se a Jesus. Confie no que Marcos nos diz. Confie porque essa é a palavra de Deus inspirada que o próprio Paulo diz a Timóteo. Te apega a essas verdades porque elas te tornarão apto para a salvação. Eu repito, se hoje ouvistes a voz de Deus, não endureça o teu coração. Apegue-se a Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo ensino contido no teu evangelho. Muito obrigado porque nós sabemos, por intermédio de Marcos, que Jesus é Deus poderoso, mas que encarnou e veio até a nossa terra para levar sobre si os nossos pecados. E de forma horrenda ele morreu naquela cruz. Mas lá, e somente na morte de Jesus Cristo, nós podemos conquistar a nossa salvação, que é dada gratuitamente por Jesus. Ó Deus, que nós possamos possuí-la e tê-la como o bem mais precioso que nós podemos encontrar. Obrigado a Deus por Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra, que nós possamos guardá-la em nosso coração e viver uma vida centrada em Cristo Jesus e no seu Evangelho. Convence-nos, Senhor, a cada dia do nosso pecado. Convence-nos, Senhor, da tua justiça e convence-nos, Senhor, do teu juízo. Convence-nos que nós haveremos de prestar conta diante de ti e que é melhor que nós dobremos agora o nosso joelho diante da revelação do teu Evangelho do que venhamos a dobrar diante do teu juízo, da tua mão poderosa do dia do Senhor, porque aí será tarde demais. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento de Jesus por meio da tua palavra, pela instrução, pela edificação que nós recebemos por meio desse sermão. Que nós possamos nos alegrar, porque fomos encontrados em Jesus Cristo, na morte e na ressurreição do nosso amado Jesus. Assim nós oramos em nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe você.
que nós possamos continuar como igreja monitorando a situação, para que logo a gente possa retornar, cumprindo aí os requisitos necessários. Eu estou, de fato, muito desejoso de voltar ao nosso espaço de culto, de poder ver a cada um de vocês, para que nós possamos, de fato, se alegrar com o que Jesus faz, se alegrar com o que Jesus está fazendo na nossa vida, se alegrar com a salvação, não só nossa individualmente, mas de cada um daqueles a quem Jesus chama para a sua família, a quem Jesus chama para o seu corpo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Quero orar pela nossa nação, pelas famílias, orar para que logo nós possamos retornar aos nossos cultos de forma como nós fazíamos antes, claro que com muito mais vida, com muito mais fervor, porque só quando a gente perde aquilo que nos importa, ou quando a gente perde algo, a gente vê o quanto isso nos importava e quanto isso era importante para nós. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo de culto. Nossa expectativa é que o Senhor tenha se alegrado com a Tua igreja reunida. Oramos pela nossa nação, Senhor, oramos pelo mundo. Tu és aquele que podes muito bem derramar Tua bênção nesses tempos de dificuldade. Tu és aquele que pode trazer ordem ao caos. Tu és aquele, Senhor, que por meio da Tua palavra nos chama a olhar para Ti. E que nesse tempo de sofrimento, de dificuldade, o mundo possa se voltar ao Senhor e encontrar em Jesus a única fonte de paz, alegria, salvação e vida eterna. Eu oro, Senhor, por consolo às famílias que têm perdido muitas pessoas. Eu oro, Senhor, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, para que os governantes cheguem ao conhecimento da verdade, para que eles possam entender que são limitados e buscar sabedoria que vem do alto, para poder governar de forma justa as nações às quais eles são líderes e principalmente a nossa, que onde nós vivemos, ó Deus. Nós te pedimos isso no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fique na paz do Senhor.